esposa mandou uma mensagem dizendo que ia para a Europa, que eu cuidasse da criança e não discutisse, e então me deixou sozinho com nossa filha de 1 ano por um mês inteiro. Quando ela voltou, não fazia ideia do que a esperava. Oi Reddit, então minha esposa me abandonou e abandonou nosso bebê para uma viagem de um mês pela Europa que ela vinha planejando em segredo desde antes mesmo de nossa filha nascer. Eu, homem de 46 anos, conheci minha esposa Célia, mulher de 35 anos, em um restaurante em Broad Ripley há 8 anos. Ela tinha 27 anos, trabalhava em algum emprego de escritório no centro, rindo com as amigas. Eu tinha 38 anos, tinha acabado de conseguir o cargo de supervisor na fábrica, saindo para comer com os caras depois de uma semana longa. Namoramos por 2 anos, nos casamos no cartório, sem grande casamento, ela queria economizar para comprar uma casa, eu não ligava de um jeito ou de outro. Funcionou, nós funcionávamos, ou pelo menos eu achava que sim. Quando ela engravidou, eu fiquei apavorado, 45 anos e prestes a ser pai pela primeira vez, parecia começar uma maratona no quilômetro 20, mas Célia parecia animada, falava sobre cores do quarto do bebê, nomes e todas aquelas coisas que eu nem sabia que importavam até começarem a importar. Então Zoe nasceu e algo mudou. Célia voltou a trabalhar depois de 3 meses, começou a passar mais tempo com as amigas da faculdade, começou a falar sobre estar se perdendo e precisar de espaço para respirar. Eu achei que fosse coisa normal de novos pais, estresse de adaptação. Acontece que era planejamento de fuga. Eu estava no meio de trocar uma mangueira hidráulica estourada quando meu telefone começou a vibrar no bolso. Fevereiro em Indiana, congelando até os ossos no galpão de manutenção, e quase não atendi. Ronan, estou no aeroporto, a voz de Célia tinha aquele tom cortante, o que significava que ela já tinha tomado uma decisão e minha opinião era só ruído de fundo. Afastei o telefone do ouvido, olhei para a tela como se estivesse quebrada e coloquei de volta. Que aeroporto, Indianápolis. Meu voo embarca em 40 minutos. Fiquei ali parado segurando uma chave inglesa, óleo pingando nas minhas botas de segurança, tentando processar o que eu estava ouvindo. Onde está a Zoe? Na creche, você precisa buscá-la até às 6. Algo se encaixou, as noites fora até tarde, os jantares com as meninas que passavam da meia-noite, a forma como ela vinha se afastando havia meses. Isso não era férias, era uma fuga. Por quanto tempo? 5 semanas, talvez um pouco mais. Olhei para o relógio, 3 horas até a creche fechar, meu turno só terminava às 5. Nós terminamos, eu disse. O quê? Você ouviu, não volte esperando um casamento, vou deixar os papéis do divórcio prontos. Ronan, você está sendo, desliguei. Fiquei parado no galpão de manutenção segurando o telefone, observando o óleo pingar no concreto. Kenny se aproximou, está tudo bem? Minha esposa acabou de pegar um avião para a Europa, deixou nossa filha na creche. O rosto de Kenny mudou. Quanto tempo? 5 semanas. Mas ela não vai voltar para uma casa. Vou entrar com o pedido. Tem certeza? Sim, cansei de ser coadjuvante da síndrome de personagem principal dela. Kenny olhou para a máquina quebrada, olhou para o relógio e disse vai, a gente cobre aqui. Peguei meu casaco e fui. Cheguei a Little Sprouts às 5h47. A cuidadora estava com Zoe no colo, a última criança lá, como sempre. Por pouco, Sr. Ronan, ela disse, não de forma rude, só cansada. Desculpa. Peguei Zoe, que imediatamente agarrou meu casaco com os dedos grudentos. Minha esposa foi embora, não vai voltar. É só nós agora. O rosto dela mudou, aquele olhar que as mulheres dão quando sabem exatamente o que aconteceu. Sinto muito. Não sinta. Eu não sinto. Ajustei Zoe no colo. Talvez eu chegue atrasado às vezes enquanto resolvo isso. Vamos trabalhar com você. Levei Zoe até a caminhonete, ela. Balbuciava coisas sem sentido, feliz só de me ver, sem saber que a mãe tinha acabado de ir embora sem se despedir. Meu telefone vibrou antes mesmo de eu sair do estacionamento. Célia, uma foto do terminal do aeroporto, a mão dela segurando um copo de café com unhas perfeitas, legenda finalmente livre. Tirei uma captura de tela, pasta de provas, comecei ali mesmo, virei o telefone com a tela para baixo e fui para casa. O apartamento parecia diferente quando entramos, mais silencioso, como se o ar tivesse sido limpo. Coloquei Zoe no cercadinho e fiquei na cozinha fazendo uma lista mental, advogado, custódia, documentos, contas bancárias. Isso não era meu primeiro rodeio, eu já tinha visto muitos caras no trabalho serem destruídos em divórcios porque esperaram demais. Não eu. Meu telefone vibrou de novo, uma foto, Sally e mais 3 mulheres no portão de embarque, todas segurando cartões de embarque como se fossem bilhetes de loteria. Nenhuma mensagem desta vez, só a foto. Olhei para Zoe, ela mastigava um bichinho de pelúcia, me observando com aqueles olhos grandes e confiantes. Ali mesmo, em pé na cozinha, às 6h30 de uma terça-feira, tomei uma série de decisões.
Primeiro, abri o telefone e desliguei as notificações das mensagens dela. Não bloqueei, precisava ver o que ela dizia como prova. Segundo, abri um novo contato, alguém com quem eu não falava havia mais de um ano. Evelyn, a prima de Célia, aquela que Célia não suportava porque Evelyn fazia tudo girar em torno de si mesma e nunca sabia a hora de calar a boca. Tradução: Evelyn chamava Célia pelo que ela era, e Célia odiava isso. Digitei oi, é improvável, mas preciso de ajuda. Célia acabou de ir para a Europa sem aviso, vou pedir o divórcio e fiquei sozinho com Zoe por 5 semanas. Alguma chance de você saber algo sobre bebês? Enviei antes que pudesse pensar 2 vezes. 3 minutos depois, meu telefone tocou, número desconhecido. Ronan? É a Evelyn, oi. O que diabos você quer dizer com ela foi embora? Então contei tudo, a ligação, o aeroporto, a decisão do divórcio. Evelyn ficou em silêncio por um segundo e então disse graças a Deus você não está sendo um capacho nisso. Não é meu estilo. Ótimo. Onde você está agora? Em casa, tentando descobrir o que dar de comer para Zoe. Não se mexe, estou indo aí. Evelyn, você não precisa, cala a boca, já estou no carro. Ela desligou. 20 minutos depois, alguém bateu à minha porta. Evelyn estava exatamente como eu lembrava, começo dos 30, cabelo loiro preso em um rabo de cavalo, vestindo roupa de enfermagem porque trabalhava como enfermeira de emergência e provavelmente tinha vindo direto de um plantão. Ela entrou, viu Zoe e o rosto inteiro dela mudou. Meu Deus, ela está enorme. Evelyn pegou Zoe no colo como se não fosse nada. Oi, princesinha, bebê. Lembra da prima Evelyn? Provavelmente não. Sua mãe fez questão disso. Zoe olhou para ela e depois sorriu. Viu? Evelyn olhou para mim. Crianças sabem quem realmente aparece. Ela colocou Zoe no chão e olhou ao redor do apartamento. Certo, primeiras coisas primeiro, quando foi a última vez que ela comeu? Ah, a creche deu almoço, Ronan. Isso foi às 6 horas, certo? É, eu ia. Evelyn levantou a mão. Para. Não estou te julgando, você foi pego de surpresa, mas precisamos alimentá-la e colocá-la em uma rotina ou você vai perder a cabeça. Ela abriu a geladeira e franziu a testa, abriu os armários e franziu ainda mais. Você não tem nada, só tem uns potinhos de quando a administração Bush ainda existia. Evelyn pegou o telefone. Vou pedir compras, você me paga depois. Pelas 2 horas seguintes, Evelyn me ensinou coisas que eu já deveria saber, como realmente alimentar uma criança pequena, que comida não é horrível, como dar banho sem inundar o banheiro, como fazer Zoe dormir sem uma briga de 3 horas. Ela escreveu uma rotina rápida em um post-it e colou na geladeira. Comer, banho, livros, cama. Não inventa moda. Às 9h30. Zoe estava dormindo e eu estava sentado no sofá, me sentindo como se tivesse corrido uma maratona. Evelyn me entregou uma garrafa de água. Você vai precisar se manter hidratado. Obrigado. Certo, eu vou passar aqui 2 vezes por semana, terças e quintas depois do meu plantão, mas você também precisa aprender a lidar com isso sozinho. Não sou o seu apoio permanente. Eu sei. Ainda bem, porque estou fazendo isso pela Zoe. Ela pegou a bolsa e disse, e por que fico feliz que você finalmente esteja vendo Célia pelo que ela é. Demorou bastante. Ela parou na porta. Você vai mesmo entrar com o pedido? Já marquei uma consulta com um advogado para sexta-feira. Evelyn sorriu. Ótimo. Não deixe ela te manipular quando voltar. Não pretendo. Ela foi embora. Tranquei a porta atrás dela e sentei no apartamento silencioso. Pela primeira vez naquele dia, senti que realmente estava no controle. As primeiras 2 semanas passaram como um borrão. Zoe acordava toda noite, às vezes 2 vezes, às vezes 4. Aprendi a funcionar com 4 horas de sono, cozinhar ovos com uma mão, trocar fraldas em menos de 1 minuto. A rotina era militar, acordar às 6, Zoe alimentada e vestida até às 7, deixar na creche às 7h30, trabalhar até às 5, buscar, jantar, banho, briga para dormir, desabar às 10, repetir. Mas eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava documentando. Depois do primeiro atraso para buscar, a funcionária da creche me deu um olhar, não de reprovação, só de quem sabe que você está realmente fazendo isso sozinho por enquanto. Não vai ser sozinho para sempre, só permanentemente solteiro. Ela quase sorriu. Bom para você. Naquela noite, peguei um caderno espiral barato na Dollar General e comecei a anotar tudo, datas, horários, cada gasto, cada mensagem que Célia enviava. 7 de fevereiro, Zoe acordou 4 vezes, febre de 101,1, dei Tylenol. Célia enviou 3 fotos do pôr do sol em Santorini, nenhuma resposta quando disse que Zoe estava doente.
11 de fevereiro, Oi com infecção no ouvido, atendimento de urgência às 3 da manhã, $140 de coparticipação, extrato bancário mostra a cobrança de hotel de $1.247 em Santorini. Na segunda semana, o caderno já estava enchendo rápido. Evelyn passou lá 2 vezes naquela semana, trouxe compras na primeira, trouxe comida pronta e um choque de realidade na segunda. Você viu o Instagram da Célia? Apaguei esse aplicativo. Esperto. Evelyn me mostrou mesmo assim, fotos de Célia em Roma, o Coliseu, algum restaurante chique, ela e as amigas segurando taças. Todas as legendas falavam sobre se encontrar ou viver de forma autêntica, nenhuma mencionava Zoe. Ela vai se arrepender disso, disse Evelyn em voz baixa. Talvez. Sinceramente, não me importo muito. Evelyn olhou para mim. Você está lidando com isso melhor do que eu esperava. Por que não estou sentado esperando ela voltar? Estou construindo um caso. Bom, mantenha essa energia. Numa noite da segunda semana, Zoe, com infecção no ouvido, acordou gritando às 2 da manhã, febre de 101, não parava de chorar não importa o que eu fizesse. Liguei para Evelyn às 2h30. Ronan, o que aconteceu? Zoe está queimando de febre e eu não sei o que fazer. Dá Tilenol para ela, estarei aí em 15 minutos. Ela apareceu de moletom e jaqueta, cabelo preso em um coque bagunçado, carregando uma bolsa médica. Olhou os ouvidos de Zoe com uma daquelas luzinhas. Infecção no ouvido. Você precisa levá-la ao atendimento de urgência agora, a menos que queira que piore. Então, às 3 da manhã, dirigi até o pronto atendimento 24 horas com Zoe gritando no banco de trás e Evelyn seguindo no carro dela. Ficamos na sala de espera por 40 minutos, Zoe finalmente adormeceu contra meu peito, quente e suada. Evelyn me comprou um café da máquina automática, tinha gosto de borracha queimada, mas eu bebi mesmo assim. Você não precisa ficar, eu disse. Onde mais eu estaria às 3 da manhã? Ela deu de ombros. Além disso, alguém precisa garantir que essa criança não vá parar na emergência. Uma semana depois chamaram o nome de Zoe, antibióticos e uma coparticipação de $140 depois, fomos embora. Cheguei em casa às 5 da manhã, tinha que estar no trabalho em 3 horas. Coloquei Zoe na cama, ela finalmente dormiu. Abri meu laptop. Aquela cobrança do hotel em Santorini ainda estava martelando na minha cabeça. Abri nosso e-mail compartilhado e digitei confirmação de voo na barra de busca. A caixa de entrada basicamente confessava. 15 de setembro, confirmações de voo, reservas de hotel, um roteiro completo de 35 dias, do começo ao fim, em setembro. Zoe nasceu em janeiro. Célia havia reservado essa viagem enquanto estava grávida, tinha tudo planejado, simplesmente nunca mencionou nada, até estar no aeroporto com as malas prontas. Tirei capturas de tela de tudo e enviei para o e-mail do meu advogado com o assunto provas adicionais. Depois abri meu caderno. Dia 11, Zoe, infecção no ouvido, atendimento de urgência às 3 da manhã, $140 de coparticipação, Evelyn ajudou. Célia ainda sem contato sobre a saúde da Zoe. Extrato bancário mostra a cobrança de hotel de $1.247 em Santorini. Encontrei confirmações de voo no e-mail. Ela reservou essa viagem em setembro enquanto estava grávida. Sempre planejou ir embora. Fechei o caderno e fiquei olhando para o teto. A melhor decisão que já tomei foi dizer a ela que estávamos acabados naquela ligação. Sem hesitar, sem pensar 2 vezes, simplesmente acabou. A terceira semana começou com uma ligação que eu não esperava. Meu telefone tocou às 7h30 da noite, Célia. Eu tinha parado de atender as ligações dela 2 semanas antes, deixava cair na caixa postal, mas naquela noite Zoe estava dormindo e eu estava me sentindo generoso, por motivos de documentação. Alô? Ronan. Oi. A voz dela estava diferente, mais suave, quase hesitante. Sinto falta de vocês. A Zoe está dormindo. Ah. Pausa. Como ela está? Bem. Infecção no ouvido na semana passada, antibióticos resolveram. Longo silêncio. Eu não sabia disso. Eu sei, eu te mandei mensagem. Você estava ocupada demais postando fotos do pôr do sol para responder. Isso não é justo. O que você quer, Célia? A voz dela ficou mais tensa. Eu preciso que você pare de ser hostil. Você está me fazendo sentir culpada por cuidar de mim mesma. Eu não estou te fazendo sentir nada. Estou cuidando da Zoe e preparando os papéis do divórcio. Silêncio. Então você está falando sério sobre isso? Totalmente sério. Você fez sua escolha no aeroporto. Eu fiz a minha no estacionamento. Ronan, nós podemos resolver isso. Não, não podemos. Você planejou essa viagem enquanto estava grávida e nunca me contou. Isso não é uma fase difícil, isso é uma estratégia. Como você? Ela parou. Você entrou no meu e-mail?
Nosso e-mail compartilhado, aquele que usamos para contas. Sim, mas isso é uma violação de privacidade. E abandonar sua filha, não é? Eu consegui ouvir a respiração dela, rápida, irritada. Quando eu voltar, vamos conversar sobre isso como adultos. Não. Quando você voltar, vai conversar com o meu advogado. Eu vou estar ocupado com a Zoe. Você não pode estar falando sério. Tenho que desligar, a Zoe acordou. A Zoe ainda estava dormindo, mas Célia não precisava saber disso. Desliguei, abri o caderno e escrevi. Dia 17, Célia ligou. Tentou me culpar por ser hostil. Disse a ela que o divórcio ia acontecer. Ficou defensiva quando mencionei as provas do e-mail. Ligação durou 3 minutos. Fiquei olhando para o telefone e então abri o aplicativo do banco. A conta conjunta mostrava outro saque em caixa eletrônico de $420. Roma, desta vez. Isso além dos hotéis, restaurantes, compras. Fiz as contas, mais de $4.200 em 3 semanas. Abri uma nova aba e criei uma conta corrente separada, individual, só no meu nome. Levou 10 minutos. Depois liguei para a central 24 horas do banco e mudei o depósito direto do meu salário para a nova conta, com efeito imediato. A conta conjunta ainda cobriria as contas, aluguel, serviços, a creche da Zoe, eu transferiria dinheiro para isso, mas Célia não receberia mais um centavo do meu salário para dias de spa e passeios. Tirei capturas de tela de tudo, da nova conta, das confirmações de transferência, do saldo da conta conjunta e de cada cobrança. Adicionei tudo à minha pasta de provas. Olhei para a Zoe, ainda dormindo, sem ideia de que o pai dela tinha acabado de cortar o financiamento da mãe, e senti apenas satisfação. 3 dias depois, meu telefone se acendeu com uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Uma foto. Célia e um homem sentados bem próximos à mesa de um restaurante, a mão dele na coxa dela, ela rindo como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Depois outra mensagem do mesmo número. Achei que você devia saber o que sua esposa está realmente fazendo na Grécia. Ashley. Ashley, uma das amigas de Célia da viagem, aquela de quem Célia sempre reclamava por ser dramática demais. Parece que ela tinha consciência, afinal. Fiquei olhando para a foto, senti meu maxilar se contrair, então tirei uma captura de tela e enviei para meu advogado com um e-mail de 3 palavras, prova de adultério. Abri meu caderno. Dia 20, recebi foto de amiga de Célia. Ashley mostra a Célia com outro homem na Grécia, contato íntimo, encaminhado ao advogado. Coloquei o telefone de lado e olhei para Zoe brincando no chão. Sua mãe é um verdadeiro problema, garota. Zoe jogou um bloquinho em mim e riu. Nós íamos ficar muito bem. O trabalho começou a desandar por volta do dia 22. Kenny me puxou para o escritório dele com um aviso amarelo. Você chegou atrasado 4 vezes este mês, saiu mais cedo 2 vezes, quase colocou a mão na prensa de correia ontem. Não vai acontecer de novo. Foi isso que você disse na semana passada. Kenny se recostou na cadeira. Olha, eu entendo, pai solteiro, é difícil, mas eu tenho 40 caras neste chão de fábrica. Não estou pedindo exceções, só compreensão enquanto resolvo esse divórcio. O rosto de Kenny mudou. Divórcio? Achei que ela só estivesse viajando. Ela estava com outro homem, descobri isso há 3 dias. Então estou colocando tudo em ordem legalmente. Deve estabilizar em algumas semanas. Kenny olhou para o aviso, depois para mim. Você tem 2 semanas. Depois disso eu não posso te proteger. Justo. Peguei o papel e saí. Naquela noite liguei para Kylie. Preciso de trabalho, bicos, qualquer coisa que você tiver. Tenho uma reforma de deck em Greenfield, fins de semana, paga por fora. Aceito. Apareci no sábado, ganhei $200 por 6 horas de trabalho enquanto a esposa do Kylie cuidava da Zoe. Célia gastou mais $800 naquele mesmo fim de semana. A conta era simples. Ela estava queimando dinheiro enquanto eu construía meu caso. Dia perfeito, 25. Célia ligou por vídeo às 2 da tarde de uma quarta-feira. Atendi com a câmera apontada para Zoe. Oi, bebê. A voz de Célia subiu num tom cantado. Oi, Zoe, é a mamãe. Zoe olhou para a tela, inclinou a cabeça como se tentasse reconhecer uma estranha. O rosto de Célia estava diferente, mais suave, bronzeado, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Zoe, minha doce, é a mamãe. Você lembra da mamãe? Zoe estendeu a mão para o telefone como se fosse um brinquedo. Vi a garganta de Célia se mover, ela piscou forte. Ela cresceu tanto. Célia sussurrou, Ronan, ela está tão grande. Crianças crescem quando você não está por perto. Pode chegar o telefone mais perto? Eu só quero ver o rosto dela.
Aproximei o telefone. Zoe tentou pegar, se distraiu com algo no chão e engatinhou para longe. Célia fez um som que podia ter sido um riso ou um soluço. Meu Deus, eu sinto tanta falta dela. É isso que acontece quando você abandona sua filha para umas férias europeias com seu namorado. Silêncio. Como você? Ashley me mandou fotos, bem íntimas. O rosto de Célia ficou branco, depois vermelho. Aquela garota não tinha o direito. E você não tinha o direito de trair, mas aqui estamos. Não é o que você pensa. Eu não me importo com o que é, mas meu advogado se importa. Adultério fica bem feio em casos de custódia. Ronan, por favor. Aproveite o resto da sua viagem. Terminei de falar. Desliguei. Zoe já tinha esquecido completamente que a tela existia, estava brincando com os blocos, totalmente tranquila. Abri meu caderno. Dia 25, Célia ligou por vídeo. Confrontei sobre a traição. Tentou negar, depois ficou defensiva. Ligação durou 4 minutos. Zoe não a reconheceu. O telefone começou a vibrar, Célia ligando de volta. Recusei. Depois bloqueei o número dela. Ela queria jogar, tudo bem. Eu estava jogando para valer. O escritório da advogada ficava num centro comercial, entre uma loja de VAP e um escritório de impostos. Profissional o suficiente. Entrei com meu caderno, uma pasta de extratos bancários e as fotos que Ashley tinha enviado. Minha advogada parecia já ter visto essa história 100 vezes. 50 e poucos anos, cabelo curto, óculos de leitura presos por uma corrente. Ela folheou minha documentação como se estivesse lendo uma lista de compras. Você manteve registros muito bons. Sim. E ela ainda está na Grécia. Volta em 9 dias. Minha advogada colocou o caderno sobre a mesa. Ronan, posso entrar com pedido de custódia emergencial agora. O juiz pode conceder antes mesmo de ela pousar. Quais são minhas chances com essas provas? Abandono, adultério, irresponsabilidade financeira, enquanto você manteve cuidado estável. Ela bateu levemente nas fotos. Melhores do que boas, especialmente com a traição. Indiana não é um estado totalmente sem culpa. Juízes ainda se importam com isso. Então protocole. Honorários 25. Tirei o dinheiro vivo do trabalho no deck do Kyle mais meu último salário. Fechado. Ela contou. Vou protocolar os papéis até segunda-feira. Audiência provavelmente na quarta ou quinta. Ela vai perder a cabeça quando descobrir. Deixe. Você documentou tudo. Ela documentou as férias. Minha advogada sorriu de lado. Este é o caso mais fácil que tive este mês. Saí dali sentindo como se tivesse carregado uma arma e soubesse exatamente onde mirar. A audiência foi marcada para sexta-feira, 2 dias antes do voo de Célia pousar. Vesti minha única camisa social decente. Minha advogada me encontrou fora da sala do tribunal, calma como sempre. Pronto? Sim. Lembre-se, responda as perguntas, não ofereça informação extra. Deixe o jurídico comigo. Entramos. A sala cheirava madeira velha e estresse. A juíza era uma mulher de 60 e poucos anos, óculos de leitura, nenhuma paciência para bobagem. Senhor Ronan, o senhor está solicitando custódia emergencial de Zoe, 13 meses de idade? Sim, meritíssima. E sua esposa está atualmente onde? Grécia. A sobrancelha da juíza se ergueu. Há quanto tempo ela está fora? 33 dias. E o senhor tinha conhecimento dessa viagem? Descobri quando ela ligou do aeroporto, disse que eu tinha 3 horas para buscar nossa filha na creche. O rosto da juíza se fechou. Continue. Minha advogada se levantou. Meritíssima, a senhora Ronan abandonou a família para uma viagem europeia pré-planejada, reservada enquanto estava grávida. O senhor Ronan tem documentação de 33 dias de cuidado solo, enquanto a senhora Ronan gastou mais de $9.000 em despesas pessoais e se envolveu em um caso extraconjugal. Ela entregou meu caderno, os extratos bancários e as fotos de Ashley. A juíza folheou tudo lentamente, com cuidado. O maxilar dela ficava mais tenso a cada página. Senhor Ronan, qual é a sua situação de trabalho? Supervisor de turno em uma fábrica de embalagens. Usei todo o meu tempo de licença médica e recebi uma advertência por faltas, mas estou dando conta. Quem cuidou de Zoe enquanto o senhor trabalhava? Creche durante o dia, eu fiz todo o resto, noites, fins de semana, consultas médicas. A prima dela, Evelyn, ajudou 2 vezes por semana. Sua esposa entrou em contato durante esse período? 4 vezes, 3 ligações que ignorei por motivos de prova, uma chamada de vídeo em que Zoe não a reconheceu. A juíza pousou o processo, olhou as fotos de novo. Estou concedendo custódia emergencial ao Sr. Ronan, com efeito imediato, custódia total. É isso aí, irmão.
Ela vai surtar quando descobrir. Essa é a ideia. Precisa de ajuda para trocar as fechaduras? Já chamei um chaveiro, vou encontrá-lo em 1 hora. Você é frio, Ronan. Eu adorei. Desliguei e fui para casa. O chaveiro chegou às 2 da tarde, cobrou $150 para trocar o trinco e trocar a chave da maçaneta. Quando terminou, fiquei segurando 2 chaves novas, uma para mim, uma reserva para Evelyn, nenhuma para Célia. Comecei a arrumar as coisas dela na manhã de sábado, não jogando fora, apenas movendo, sendo inteligente. Roupas, sapatos, maquiagem, toda a decoração que ela tinha comprado e que não servia para nada além de ficar bonita no Instagram. Levei 4 horas. Quando terminei, havia 6 caixas empilhadas perto da porta e o apartamento parecia diferente, mais limpo, menos bagunçado, mais como um lar para um pai e sua filha. Zoe me observava do cercadinho. Papai. É, garota. O papai está limpando a casa. Ela jogou o elefante de pelúcia em mim e riu. Eu peguei e joguei de volta, e me peguei sorrindo. Isso ia ser bom. A tarde de domingo tinha um clima diferente. Eu já tinha alimentado a Zoe mais cedo, colocado roupas limpas nela, e a ordem de custódia estava sobre a mesa da cozinha, dentro de uma pasta, com abas amarelas marcando cada página importante. As caixas com as coisas da Célia estavam empilhadas perto da porta. Às 4h30 ouvi um carro estacionar lá fora. Observei pela janela enquanto Célia descia, bronzeada, descansada, cabelo perfeito, puxando uma mala de grife atrás de si, como se tivesse ganhado alguma coisa. Ela subiu os degraus, tirou a chave, colocou na fechadura, nada. Tentou de novo. O rosto dela passou de confusão para raiva em cerca de 3 segundos. Então ela me viu pela janela. Ronan, abafado pelo vidro, por que minha chave não está funcionando? Eu fui até a porta, mas não abri, porque troquei as fechaduras. O rosto dela ficou vazio. O quê? Você ouviu. Por que diabos você trocaria as fechaduras? Leia isto. Levantei a pasta para que ela visse o selo do tribunal. Célia estreitou os olhos, depois eles se arregalaram. Isso é, você entrou com pedido de custódia emergencial? Concedida na sexta-feira. Os papéis do divórcio serão entregues na próxima semana. Se quiser entrar, agende através do meu advogado. A boca dela caiu aberta. Você está brincando. Eu pareço estar brincando? Ela é minha filha. Então você deveria ter agido como mãe. E definitivamente não deveria ter estado com outro homem na Grécia enquanto eu lidava com infecções no ouvido às 3 da manhã. O rosto de Célia ficou branco. Como você? Ashley, imagino. Ela se sentiu culpada vendo você destruir a própria família. A porta do apartamento ao lado se abriu um pouco, uma mulher do 3B observava. Célia percebeu e baixou a voz. Ronan, por favor, me deixe entrar. A gente pode conversar. Não tem nada para conversar. Suas coisas estão em caixas, vou deixá-las do lado de fora. Eu preciso ver a Zoe. Agende com meu advogado. O número está nos documentos. O rosto de Célia passou por choque, raiva e pânico. Você entrou com pedido de custódia enquanto eu estava fora do país? Você saiu do país depois de planejar férias de 5 semanas com seu namorado. Parece justo. Ela me encarou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Então puxou o telefone e começou a digitar. Vou chamar a polícia. Pode chamar. Ela chamou ali mesmo, no alpendre, a voz tremendo. 10 minutos depois, uma viatura apareceu. Um policial jovem parecia irritado por estar ali. O que está acontecendo aqui? Célia começou a falar. Ele trocou as fechaduras enquanto eu estava viajando. Não consigo entrar no meu próprio apartamento. O policial olhou para mim. Senhor? Entreguei a pasta. Ordem de custódia emergencial assinada na sexta-feira. Concede uso exclusivo da residência. O pedido de divórcio será protocolado na próxima semana. Ele leu devagar, com cuidado, depois olhou para Célia. Senhora, esta é uma ordem judicial válida. Isso não significa que ele pode me trancar do lado de fora. Na verdade, significa sim. O policial me devolveu a pasta. A senhora precisa entrar em contato com seu advogado. Isso é civil, não criminal. Célia parecia prestes a chorar ou gritar, talvez os dois. Isso não acabou, Ronan. Você está certa, não acabou. Você ainda vai ter que explicar para Zoe por que escolheu férias com seu namorado em vez de ser mãe dela. O rosto dela se desfez. O policial pigarreou. Senhora, a senhora precisa deixar a propriedade. Ela pegou a mala e a puxou em direção às escadas, quase tropeçou, mas se segurou. Você vai se arrepender disso. Não. Foi a melhor decisão que já tomei. Ela foi embora cantando pneus no estacionamento.
O policial olhou para mim. Tudo bem aí? Sim, só protegendo minha filha. Ele assentiu e foi embora. Tranquei a porta, ferrolho e corrente. Levei as caixas da Célia para fora e deixei na calçada. Zoe estava no chão brincando como se nada tivesse acontecido. Sentei ao lado dela, mãos firmes como pedra. O papai resolveu tudo, eu disse. Zoe jogou um bloquinho em mim e riu. A gente estava bem. Célia contratou um advogado em menos de 48 horas e entrou com um pedido emergencial para anular a custódia. Alegou que eu havia manipulado o tribunal, que ela tinha permissão para viajar, que eu era vingativo e controlador. Não mencionou o namorado. Esperto. Meu advogado me ligou no trabalho. Temos uma audiência marcada para a próxima terça-feira. Quais são minhas chances? Excelentes. Ela vai ter que explicar as fotos, os gastos e por que nunca mencionou essa viagem até estar embarcando no avião. A audiência foi no mesmo tribunal, com a mesma juíza. Desta vez, Célia apareceu com seu advogado e uma atitude. Usava um vestido conservador, cabelo preso, maquiagem mínima, claramente orientada a parecer simpática. A juíza entrou, todos nos levantamos. Estamos aqui para analisar o pedido da senhora Ronan para anular a ordem de custódia emergencial. Pode prosseguir. O advogado dela se levantou, suave, ensaiado. Meritíssima, minha cliente é uma mãe dedicada que tirou uma pausa necessária para a saúde mental. A decisão do tribunal foi tomada sem que ela pudesse se defender. A decisão foi tomada com base em abandono documentado e adultério, interrompeu minha advogada. A senhora Ronan optou por deixar o país por 35 dias com contato mínimo com sua filha bebê. Ela também se envolveu em um caso extraconjugal durante a viagem. Ela entregou as fotos que Ashley havia enviado. A sala ficou em silêncio. A juíza estudou as imagens e depois olhou para Célia. Senhora Ronan, essas fotos são verdadeiras? O rosto de Célia ficou vermelho. Meritíssima, eu estava passando por um momento difícil. Essas fotos são verdadeiras? Sim, mas... E quando a senhora informou seu marido sobre essa viagem? Célia se mexeu na cadeira. Na manhã em que saí, do aeroporto. Sim, meritíssima. A juíza fez uma anotação, o rosto parecia esculpido em pedra. Continue. O advogado dela tentou todos os ângulos, saúde mental, recuperação pós-parto, importância do autocuidado. Minha advogada deixou ele falar, depois se levantou. Meritíssima, gostaria de apresentar provas adicionais. Ela entregou meu caderno, os extratos bancários e os registros telefônicos mostrando que Célia havia ligado exatamente 4 vezes em 5 semanas. A senhora Ronan gastou mais de $9.000 em despesas pessoais enquanto o senhor Ronan esgotou sua licença médica, recebeu advertência no trabalho, pagou todos os cuidados médicos do próprio bolso e manteve cuidado consistente e estável da filha. A juíza leu meu caderno do começo ao fim. Quando levantou os olhos, a expressão dizia tudo. O pedido é negado. A custódia temporária permanece. A senhora Ronan pode solicitar visitas supervisionadas. Este tribunal se reunirá novamente para a decisão final de custódia em 6 meses. O rosto de Célia desmoronou. Minha advogada se inclinou e sussurrou. Você venceu. Eu sei. Saímos para o ar do começo da primavera. Célia estava parada ao pé das escadas do fórum, braços cruzados em torno de si mesma. O advogado falava com ela, mas ela não escutava. Passei por ela em direção ao estacionamento. Ronan. Eu parei, mas não me virei. Eu não achei que você realmente faria isso comigo. Virei e olhei para ela como se fosse uma estranha. Por que era? Fazer o quê? Usar os tribunais como arma? Me punir por tentar cuidar da minha saúde mental? Ela balançou a cabeça. Eu te defendi para minhas amigas. Elas disseram que você usaria a Zoe contra mim, e eu disse não, o Ronan não é assim. Eu não usei a Zoe. Eu a protegi de alguém que planejou abandoná-la antes mesmo de ela nascer. 5 semanas. Eu precisava de 5 semanas com seu namorado, gastando 9.000 enquanto eu comprava fraldas genéricas e lidava sozinho com emergências médicas. As mãos dela tremiam. Você entrou com o pedido enquanto eu estava fora do país para que eu não pudesse me defender. Você trocou as fechaduras, me fez parecer um monstro. Não, você fez isso sozinha. Eu apenas documentei. Você poderia ter me apoiado. Apoiar você? Eu ri, frio. Você me ligou do aeroporto e disse para eu me virar. Isso não é pedir apoio. Isso é abandono. O rosto de Célia se contorceu. Não acredito que você virou isso. Eu não virei nada, eu só parei de ser seu plano reserva. Caminhei até minha caminhonete, ela ficou parada naquelas escadas, ainda acreditando que não tinha feito nada de errado. Não importava.
Eu tinha a Zoe, eu tinha custódia, eu tinha provas, e ela tinha exatamente o que pediu, liberdade. Zoe completou 19 meses. Fizemos uma festa no apartamento. Kyle e a esposa dele trouxeram asas de frango. Evelyn passou entre um plantão e outro com um bichinho de pelúcia maior que a Zoe. Kenny do trabalho apareceu com uma caixa de refrigerantes e alguma piada sobre eu finalmente estar colocando minha vida em ordem. Alguns outros caras da fábrica vieram, a vizinha do 3B até trouxe biscoitos, e a Zel estava lá, a Zel, a enfermeira do pronto-socorro que havia coberto o turno da Evelyn uma noite quando Zoe teve outra febre. Morena, humor afiado, não aceitava minhas besteiras. Estávamos namorando havia exatamente 4 semanas e eu não estava tentando apressar nada. Ela estava na cozinha cortando bolo quando Zoe foi andando até ela e agarrou a perna dela. Zoe exigiu, a Zel a pegou no colo como se não fosse nada. Você é aniversariante, hoje pode tudo. Evelyn observava do outro lado da sala e me lançou um olhar, o olhar que dizia não estraga isso. Eu não pretendia. O apartamento estava cheio, música tocando no meu telefone, decorações da patrulha canina por todo lado, gente rindo, parecia normal, como se a vida finalmente tivesse parado de me punir por existir. Então alguém bateu a porta, forte, urgente. Abri e lá estava ela, Célia. Ela parecia diferente, mais magra, cabelo sem o mesmo cuidado, não tão perfeita, usando jeans e um suéter com cara de roupa dormida, rímel borrado sob os olhos como se tivesse chorado. Ronan, oi. Fiquei na porta, não me mexi. O que você está fazendo aqui? Ouvi dizer que era o aniversário da Zoe. Eu queria vê-la. Sua visita é na terça-feira. Hoje não é terça. Eu sei, mas, ela olhou por cima do meu ombro para dentro do apartamento, viu as pessoas, o bolos, Zoe no colo da Zel, e o rosto dela mudou. Quem é essa? Não é da sua conta. A voz de Célia ficou mais alta. Você está deixando uma mulher qualquer segurar minha filha? A Zel não é qualquer uma, e a Zoe parece muito bem com isso. A Zel deve ter ouvido o nome, porque se aproximou com Zoe no colo, calma, profissional. Está tudo bem? Os olhos de Célia se arregalaram. Você já está me substituindo? Substituindo você? Eu ri, frio. Você se substituiu sozinha quando entrou naquele avião. A Zel é só alguém que realmente aparece. O rosto de Célia se desfez. Ronan, por favor, podemos conversar só um minuto? Não. Por favor. Você teve 5 semanas para explicar e 6 meses de audiências no tribunal. Eu terminei de ouvir. Eu cometi um erro, está bem? Eu estava com medo, fui estúpida e estraguei tudo, mas eu quero consertar. Não dá para consertar o que já foi decidido. O divórcio é final, a custódia é final. Você tem 2 visitas supervisionadas por semana e só isso. Ronan, eu imploro. Então pare. Você está patética. O rosto dela ficou vermelho, depois branco. Ela olhou para Zel segurando Zoe, olhou para a festa lá dentro, para a vida que eu tinha construído sem ela, e algo dentro dela quebrou. Isso tudo é culpa dela, disse Célia, a voz tremendo, apontando para Zoe. O ambiente ficou em silêncio. Como é que é? Eu disse. Se eu não tivesse engravidado, se eu não tivesse me sentido um lixo comigo mesma por 9 meses, se eu não tivesse que abrir mão do meu corpo e da minha vida por um bebê para o qual eu não estava pronta, nada disso teria acontecido. O rosto de Azel endureceu, ela virou Zoe de costas, protegendo-a, dei um passo à frente, a voz baixa, controlada. Repete isso. Célia estava chorando agora, um colapso completo. Eu tinha 27 anos quando te conheci. Eu tinha planos, eu tinha uma vida. Aí engravidei e tudo mudou, eu me senti presa e feia, e precisava me sentir eu mesma de novo. Então você abandonou sua filha. E ficou com um cara na Grécia. Eu precisava lembrar quem eu era antes de virar mãe. Se você quer culpar alguém pelas suas escolhas, culpe a si mesma. Não ouse colocar isso na Zoe. Ela arruinou tudo, a voz de Célia quebrou, chorando feio agora, maquiagem escorrendo. Se ela não tivesse nascido, ainda estaríamos felizes. Eu agarrei a porta. Sai daqui. Ronan, por favor. Não, você quis dizer isso, e agora todo mundo aqui sabe exatamente quem você é. Olhei nos olhos dela, frio. Você culpa um bebê pelos seus próprios fracassos. Esse é o tipo de mãe que você é. Célia tentou se aproximar de mim, eu recuei. Nunca mais venha à minha casa sem convite. Não ligue, não mande mensagem. Você terá suas visitas supervisionadas e só. Acabou. Por favor. Kyle, tira ela daqui. Kyle apareceu atrás de mim, grande, braços cruzados. Você ouviu, está na hora de ir. Célia olhou em volta para as pessoas observando, para Zel segurando Zoe, para a vida que ela tinha jogado fora. Ela recuou em direção às escadas, tropeçando. Você vai se arrepender disso, disse, a voz quebrada.
Quando a Zoe perguntar por mim, você vai se arrepender de me manter afastada. A Zoe não vai perguntar. Ela nem se lembra de você entre uma visita e outra. Dei um passo à frente na porta. E depois do que você acabou de dizer, vou entrar com pedido para encerrar até essas duas. O rosto de Célia ficou vazio. Você não pode. Posso sim. Você acabou de dizer, na frente de um monte de testemunhas, que nossa filha arruinou sua vida. Acha mesmo que um juiz vai querer você por perto depois disso? Ela abriu a boca, mas não saiu nada. Kylie a acompanhou escada abaixo e garantiu que ela chegasse ao carro. Fechei a porta, tranquei, ferrolho e corrente. Quando me virei, todos estavam olhando. Azel entregou Zoe para Evelyn e veio até mim. Você está bem? Estou, melhor do que bem. Ela me deu um beijo rápido, firme. Ainda bem, porque aquela mulher não está em sã consciência. Kenny levantou a lata de refrigerante. Ao Ronan, por não aceitar lixo de ninguém. Todo mundo levantou os copos. Olhei para Zoe, ela brincava com o cabelo da Evelyn, completamente tranquila, sem saber que a mãe tinha acabado de implodir na varanda da frente, não se importava, porque crianças não se lembram de quem vai embora, elas se lembram de quem fica. Fui até ela e peguei Zoe dos braços da Evelyn. Feliz aniversário, pequena. Zoe riu e agarrou meu rosto com as mãos sujas de cobertura. Azel se aproximou e ficou ao nosso lado, sem forçar nada, apenas presente, e naquele momento eu entendi. Era isso que o normal parecia, não perfeito, não complicado, apenas real. A madrasta trocou as fechaduras da casa do meu pai depois que ele morreu, me deixando trancado para fora. Ela esqueceu que eu era o executor. Fiz com que as concessionárias cortassem imediatamente a eletricidade, a água e o gás. Depois disso, enviei a polícia para escoltá-la para fora por invasão de propriedade. Ei, Reddit, então está a história de como a viúva do meu pai decidiu brincar de jogos idiotas e acabou ganhando o prêmio máximo da idiotice. Apertem os cintos, porque esta história é uma viagem selvagem do começo ao fim. Eu tenho 32 anos, sou homem, e meu pai faleceu há 3 meses devido a um ataque cardíaco repentino. Ele tinha apenas 58 anos, completamente inesperado e, honestamente, a pior coisa que já aconteceu comigo. Nós éramos próximos, muito próximos mesmo. Depois que minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos, fomos só eu e ele contra o mundo por muitos anos. A morte da minha mãe atingiu nós dois com força, câncer, do tipo agressivo, aquele que vai do diagnóstico ao funeral em 6 meses. Meu pai tinha 35 anos na época, de repente um pai solteiro com um filho de 9 anos e nenhuma ideia do que estava fazendo, mas ele deu um jeito. Ele aprendeu a cozinhar mais do que apenas sanduíche de queijo grelhado, aprendeu a assinar autorizações escolares, preparar lancheiras e comparecer às reuniões de pais e professores ainda usando o uniforme de trabalho, porque vinha direto da oficina. Todo domingo de manhã ele fazia panquecas horríveis que de alguma forma ficavam queimadas por fora e cruas por dentro. Nós comíamos mesmo assim e fingíamos que eram ótimas. Quando fiquei mais velho e aprendi a cozinhar direito, ofereci-me para assumir as panquecas de domingo. Ele pareceu quase ofendido, disse que aquelas panquecas horríveis eram a nossa tradição e que eu precisava respeitar o processo. Então continuamos comendo panquecas horríveis todos os domingos até eu sair de casa aos 24 anos. Ele me ensinou a fazer a barba quando eu tinha 14 anos, mesmo eu mal tendo penugem no rosto. Ficamos juntos em frente ao espelho do banheiro e ele me mostrou o ângulo correto, como enxaguar a lâmina, como lidar com a ardência da loção pós-barba. Ele me ensinou a trocar o óleo do meu primeiro carro, um Honda Civic todo surrado que comprei por $800. Passamos um sábado inteiro na garagem, ele explicando cada etapa enquanto eu fazia o trabalho de fato. Meu pai me ensinou a declarar imposto de renda no ano em que consegui meu primeiro emprego de verdade. Ele me sentou à mesa da cozinha com todos os formulários e me guiou linha por linha, sem atalhos, sem versão rápida, o jeito completo e correto de fazer. Ele dizia que um homem que entende seus impostos é um homem que entende seu dinheiro. Mas mais do que qualquer habilidade específica, meu pai me ensinou a me impor, a olhar alguém nos olhos quando essa pessoa está tentando me intimidar, a falar com calma quando tudo o que você quer é gritar, a se afastar de uma briga que não vale a pena. Tudo o que sei sobre ser um homem, sobre me portar com dignidade e força silenciosa, eu aprendi observando ele enfrentar a vida. Meu pai trabalhou como mecânico de diesel por 35 anos. Começou de baixo quando tinha 22 anos, recém-saído da escola técnica. Subiu aos poucos, de trocas de óleo e rodízio de pneus até reconstrução de motores e diagnósticos elétricos. Depois de 15 anos, fizeram dele chefe da oficina. Ele gerenciava uma equipe de 8 homens, cuidava de escalas, lidava com clientes difíceis e ainda colocava a mão na massa quando faltava gente. Ele nunca faltava ao trabalho a menos que estivesse literalmente morrendo. Lembro de uma vez em que ele estava com uma gripe tão forte que mal conseguia ficar em pé, mas mesmo assim foi trabalhar meio período porque havia um prazo de frota para cumprir. Chegou em casa ao meio-dia, desabou no sofá e dormiu por 14 horas seguidas.
Esse era meu pai, trabalho sempre em primeiro lugar. A cada pagamento ele economizava dinheiro, não um pouquinho, estou falando de economia séria. Ele controlava cada gasto em pequenos cadernos que mantinha no caminhão. Anotava preços de gasolina, custos de supermercado, contas de serviços públicos, tudo. Ele sabia exatamente para onde ia cada dólar. Algumas pessoas achavam que ele era pão duro. Ele não era pão duro, ele era intencional. Quando eu tinha 12 anos, ele comprou uma casa. Nada enorme ou luxuoso, mas era nossa. 3 quartos, 2 banheiros, um quintal de tamanho razoável, em um bairro tranquilo onde as pessoas realmente sabiam o nome umas das outras. A hipoteca era de 30 anos. Ele quitou em 20. Como fez isso? Pagamentos extras todos os meses. As restituições de imposto iam direto para o principal. Bônus do trabalho iam direto para o principal. Ele dirigiu o mesmo caminhão por 18 anos, por que colocar $300 extras por mês na casa era mais importante do que ter um veículo novo e brilhante. No dia em que fez o pagamento final, ele me levou ao Sam's Place para tomar café da manhã. Não fez alarde, apenas disse que tinha terminado de pagar a casa e que agora poderíamos focar em construir meu fundo para a faculdade. Eu tinha 22 anos na época, já formado e trabalhando, mas ele vinha guardando dinheiro há anos, só por precaução, caso eu quisesse voltar para fazer um mestrado ou algo assim. Ele tinha muito orgulho daquela casa. O gramado estava sempre perfeito. Ele cortava a grama todo sábado de manhã às 8 em ponto. Aparava as bordas com o aparador, soprava a calçada. Os vizinhos costumavam brincar que dava para acertar o relógio pelo horário em que ele cortava a grama. Ele consertava tudo sozinho, torneiras vazando, calhas quebradas, azulejos rachados, dobradiças rangendo. Ele sabia lidar com tudo. Todos os vizinhos sabiam o nome dele. Ele ajudava a dar partida nos carros no inverno, emprestava ferramentas, dava conselhos sobre reparos domésticos. Quando a velha senhora Henderson, da casa ao lado, teve um derrame, meu pai cortou a grama dela toda semana por 6 meses, até que o filho dela pudesse levá-la para uma casa de cuidados assistidos. Não pediu nada em troca, apenas fez porque é isso que vizinhos fazem. Então, 5 anos atrás, meu pai conheceu Brenda em um evento comunitário de arrecadação de fundos. O corpo de bombeiros local estava realizando o café da manhã anual de panquecas beneficente. Brenda estava trabalhando em uma das barracas, vendendo bilhetes de rifa. Ela tinha 41 anos na época e trabalhava como recepcionista em um consultório odontológico do outro lado da cidade. Era divorciada uma vez e não tinha filhos. À primeira vista, parecia simpática o suficiente. Eles trocaram números e meu pai ligou para ela no dia seguinte. Eu tinha 27 anos, morava no meu próprio apartamento e trabalhava como coordenador de logística para uma empresa regional de transporte. Quando meu pai me contou que tinha conhecido alguém, fiquei genuinamente feliz por ele. Já tinham se passado quase 2 décadas desde a morte da minha mãe. Eles namoraram por cerca de 2 meses antes de eu conhecê-la. Meu pai convidou nós dois para jantar em um restaurante italiano. Brenda apareceu usando um vestido bonito, maquiagem completa, foi educada, perguntou sobre meu trabalho e agradeceu ao meu pai pelo jantar. Ela desempenhou o papel perfeitamente. Nos 6 meses seguintes, eu a vi talvez 5 vezes, sempre agradável, sempre adequada. Não vi nenhum sinal de alerta, ela apenas parecia uma mulher normal que fazia meu pai feliz. Eles namoraram por 8 meses antes de meu pai pedir em casamento. Ele pediu minha bênção e eu a dei sem hesitar. Eles se casaram 3 meses depois no cartório, apenas família e alguns amigos próximos, talvez 30 pessoas no total, nada extravagante. Vestido branco simples, o único terno do meu pai. Tudo provavelmente custou menos de $2.000. Brenda se mudou para casa no dia seguinte ao casamento. Foi aí que as mudanças começaram. Toalhas novas, almofadas decorativas, cortinas diferentes. No início, meu pai não pareceu se importar. Depois, ela quis repintar a casa inteira. O escritório do meu pai tinha sido azul escuro por 20 anos, ela queria bege. A cozinha era branca, ela queria cinza. Meu pai concordou, comprou a tinta e fez o trabalho ele mesmo ao longo de vários fins de semana. Então ela começou a se desfazer de coisas, móveis antigos que estavam lá desde que eu era criança. Brenda disse que estavam ultrapassados. Meu pai comprou móveis novos. A parte que realmente me incomodou foi quando ela encontrou as coisas antigas da minha mãe no sótão, algumas fotos, livros, cartões de receitas, joias que meu pai tinha guardado para mim. Brenda disse que aquilo a deixava desconfortável, ter pertences de outra mulher em sua casa. Meu pai acabou levando as caixas para a garagem para manter a paz. Quando mencionei todas essas mudanças ao meu pai, ele apenas deu de ombros e disse que casamento era sobre compromisso. Mas eu conseguia ver nos olhos dele que ele também não estava feliz com isso. Ele só estava tentando fazer dar certo. Esse sempre foi o jeito do meu pai, evitar conflitos quando possível, manter a paz, tirar o melhor das situações.
Brenda nunca mais trabalhou um único dia depois de se casar com meu pai. Ela pediu demissão do consultório odontológico exatamente 2 meses e 3 dias após o casamento. Eu lembro do momento exato porque meu pai mencionou isso durante o café da manhã. Disse que Brenda tinha decidido deixar o emprego, que o trajeto era estressante demais. Aparentemente, 40 minutos em cada sentido eram simplesmente demais para ela lidar. Perguntei o que ela pretendia fazer em vez disso. Meu pai disse que ela iria tirar um tempo para focar na casa, talvez procurar algo mais perto. Perguntei se eles tinham discutido o impacto financeiro. Ele fez aquela expressão no rosto e disse que conversaram sobre isso e decidiram que valia a pena pela saúde mental dela. Saúde mental. A mulher trabalhava em uma recepção de consultório odontológico, atendia telefones, marcava consultas, organizava papéis, um trabalho de baixo estresse, comparado a muitos outros. Mas claro, o trajeto estava destruindo a saúde mental dela. Meu pai começou a fazer horas extras para cobrir a renda perdida. Ele já trabalhava 45 horas por semana, agora estava chegando a 55, às vezes 60. Ele chegava em casa exausto, pegava algo para comer e desmaiava no sofá por volta das 9 da noite. Enquanto isso, Brenda estava cheia de energia, porque passava o dia fazendo seja lá o que pessoas que não trabalham fazem. Eu nunca a vi procurar outro emprego, nenhuma vez em 5 anos. Oh, ela mencionava isso ocasionalmente, dizia que estava mantendo as opções em aberto, que estava esperando a oportunidade certa, que estava fazendo contatos com amigos, mas nada nunca se concretizava. Ela simplesmente se acomodou em um desemprego permanente, como se fosse um plano de vida legítimo. A rotina diária dela, pelo que eu conseguia perceber pelos comentários do meu pai, era mais ou menos assim: dormir até 9 ou 10 da manhã, tomar café assistindo a programas matinais, talvez ir às compras ou encontrar uma amiga para almoçar, voltar para casa e assistir mais televisão, mexer no celular por horas. Era isso, essa era a contribuição dela para casa. Meu pai chegava em casa na maioria das noites e encontrava pratos sujos na pia, roupas acumuladas, pisos que precisavam ser aspirados, o banheiro que não era limpo há sabe-se lá quanto tempo. Ela ficava sentada no sofá de pijama, no meio de uma maratona de reality shows, comendo comida pronta que tinha pedido usando o dinheiro do meu pai. Ele nunca reclamou com ela sobre isso, não diretamente, mas mencionava coisas para mim durante nossos cafés da manhã. Dizia que tinha lavado roupa à meia-noite porque nada estava limpo, que tinha limpado a cozinha às 11 da noite porque não aguentava mais olhar para a louça suja. Que aspirava a casa no domingo de manhã antes de eu buscá-lo para o café. Tentei conversar com meu pai sobre isso, não de forma agressiva, apenas comentei que talvez a divisão de tarefas parecesse um pouco desigual. Ele trabalhava 60 horas por semana em um trabalho fisicamente exigente, ela trabalhava 0 horas por semana em absolutamente nada. Talvez ela pudesse cuidar das coisas da casa em troca. Meu pai ficou na defensiva, disse que Brenda tinha o próprio jeito de fazer as coisas, que estava se ajustando à vida de casada, que eu não entendia porque não era casado. Disse que apreciava minha preocupação, mas que estava tudo sob controle. Tentei novamente cerca de 6 meses depois, mesma resposta, defensivo, protetor, dando desculpas. Foi então que percebi que meu pai sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele não era cego, não era burro, apenas não queria admitir que tinha cometido um erro, não queria admitir que tinha escolhido mal, não queria ficar sozinho de novo. Isso partiu meu coração mais do que qualquer outra coisa. Meu pai, esse homem forte que me ensinou a me impor, estava permitindo que se aproveitassem dele apenas para evitar voltar para uma casa vazia todas as noites. Ele preferia se trabalhar até morrer cedo a admitir que seu casamento era um mau negócio. Mas apesar de tudo com Brenda, meu pai e eu ainda mantínhamos nosso café da manhã semanal, todo sábado de manhã, só nós dois, naquele pequeno diner chamado Sun's Place, que ele frequentava havia 30 anos. A mesma cabine todas as vezes, no fundo à esquerda, perto da janela. Sam se aposentou cerca de 10 anos atrás, mas a filha dele manteve o lugar funcionando. Ela sabia o pedido do meu pai de cor: 2 ovos com a gema mole, torradas de trigo, batatas hash brown e café preto. Nunca mudava. Eu geralmente pedia omelete western. Ficávamos sentados ali por 1 hora, às vezes 2, conversando sobre trabalho. Eu contava a ele sobre os dramas da logística de transporte, clientes difíceis, meu chefe que não conseguia tomar uma decisão nem que a vida dependesse disso. Ele me contava sobre problemas de motor que tinha resolvido, mecânicos mais jovens que estava treinando, clientes que achavam que sabiam mais do que ele. Falávamos de esportes, nós dois grandes fãs de futebol americano, discutíamos escolhas de draft e decisões de técnicos. E se o nosso time tinha alguma chance de chegar aos playoffs, fazíamos previsões, acompanhávamos quem tinha acertado mais vezes, e o perdedor pagava o café da manhã da semana seguinte. Às vezes, não conversávamos quase nada, apenas ficávamos sentados lendo o jornal, bebendo café, existindo em um silêncio confortável. Essas manhãs eram sagradas. Elas me lembravam que,
Por baixo de todo o drama com a Brenda, meu verdadeiro pai ainda estava ali. O cara que me ensinou a lançar uma bola de futebol americano. O cara que ficou acordado a noite inteira comigo quando tive gripe no 8º ano. O cara que dirigiu 6 horas para me ajudar a mudar para meu primeiro apartamento, mesmo com as costas dele doendo muito. Brenda nunca foi a esses cafés da manhã, dizia que não era uma pessoa matinal, que simplesmente não conseguia funcionar antes das 10 da manhã, o que para mim estava ótimo. Aquelas manhãs eram nossas, pai e filho, do jeito que tinha sido por 23 anos antes de ela aparecer. Eu nunca falava mal de Brenda durante esses cafés, nunca a criticava diretamente. Meu pai não precisava que eu colocasse mais peso em cima quando ele claramente já estava ciente da situação, mas eu perguntava como ele estava, como estava se sentindo, se estava feliz. Ele sempre dizia que estava bem, que estava tudo bem, que eu não precisava me preocupar com ele. Mas eu conseguia ver o cansaço nos olhos dele, algo que não estava lá 5 anos antes. Conseguia vê-lo se movendo um pouco mais devagar, parecendo um pouco mais velho do que deveria aos 58 anos. As horas extras estavam desgastando ele, a falta de apoio em casa estava pesando, mas ele tinha escolhido esse caminho e não era o tipo de pessoa que reclamava ou desistia. Cerca de 2 anos depois do casamento, meu pai fez algo inteligente, algo que acabaria salvando minha herança e honrando seus verdadeiros desejos. Ele atualizou o testamento. Era uma manhã de sábado, no fim de setembro. Tínhamos acabado de tomar café da manhã no Sun's Place, eu estava me preparando para ir embora quando meu pai perguntou se eu tinha uma hora extra, disse que queria falar comigo sobre algo importante. Meu estômago afundou. Conversas importantes com meu pai geralmente significavam notícias ruins, problemas de saúde, dificuldades no trabalho, questões no casamento. Nós nos sentamos novamente. Meu pai pediu outro café, tirou uma pasta de papelão do caminhão e a deslizou pela mesa. Dentro havia documentos de um escritório de advocacia especializado em planejamento patrimonial, um novo testamento, documentos de trust, formulários de beneficiários. Ele explicou tudo de forma metódica, do mesmo jeito que explicava como trocar pastilhas de freio ou declarar impostos, passo a passo, claro e detalhado. A casa iria para mim, propriedade total, sem condições. Brenda teria o direito de morar lá por 6 meses após a morte dele, para ter tempo de se organizar, mas depois disso o imóvel seria meu para fazer o que eu quisesse. Ela não poderia vender, não poderia hipotecar, não poderia reivindicar qualquer participação de propriedade. O caminhão dele, uma Ford F-150 do ano 2015, que ele havia comprado novo e mantido perfeitamente, ficaria comigo. Ele sabia que eu cuidaria dele do mesmo jeito que ele cuidava. As contas de aposentadoria dele, acumuladas ao longo de 35 anos de contribuições constantes e investimentos cuidadosos, também ficariam comigo. Ele tinha cerca de 340 mil dólares no plano 401k, não era uma fortuna, mas era uma reserva sólida para alguém que nunca tinha ganhado mais de 70 mil por ano. A apólice de seguro de vida dele, um seguro temporário de 200 mil dólares que ele mantinha desde que eu nasci, seria dividida. Brenda receberia 25 mil dólares como pagamento único para ajudá-la a se reerguer, e os 175 mil dólares restantes ficariam comigo. Ele também havia criado uma pequena conta corrente com cerca de 15 mil dólares que iria diretamente para mim para cobrir despesas do espólio, custos do funeral, taxas de inventário, honorários advocatícios, tudo o que fosse necessário para lidar corretamente com tudo. A parte mais importante, ele me nomeou executor do espólio dele, com autoridade total para administrar tudo, distribuir os bens de acordo com o testamento, pagar quaisquer dívidas remanescentes, cuidar de toda a papelada, encerrar contas, transferir títulos, tudo. Perguntei por que ele estava fazendo isso agora, por que essa urgência repentina. Ele tinha apenas 56 anos, saudável pelo que eu sabia, sem grandes problemas de saúde. Meu pai deu um longo gole no café, ficou olhando pela janela por 1 minuto e depois olhou diretamente nos meus olhos. Disse que vinha pensando muito sobre mortalidade ultimamente. Pessoas com quem ele trabalhava estavam tendo ataques cardíacos, sendo diagnosticadas com câncer, morrendo de repente sem aviso. Ele tinha visto 3 colegas de trabalho morrerem no último ano, e isso fez perceber que precisava colocar seus assuntos em ordem. Então ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Disse que Brenda era a companheira dele, a esposa dele, e que ele se importava com ela, mas eu era o filho dele, o sangue dele, o legado dele. Tudo que ele tinha construído na vida era para ir para mim, a casa que ele quitou ao longo de décadas de trabalho duro, as economias que acumulou com planejamento cuidadoso, o seguro de vida para o qual pagou prêmios por 32 anos. Ele disse que Brenda seria cuidada com os 25 mil dólares, o que era mais do que generoso para alguém que tinha estado na vida dele por apenas 2 anos e não tinha contribuído financeiramente em nada para a casa. Ela poderia usar aquele dinheiro para recomeçar, alugar um apartamento, construir a própria vida, mas todo o resto era meu porque eu tinha conquistado isso, não com dinheiro, mas por ser o filho dele, por todos os anos em que fomos só nós dois contra o mundo, por cada panqueca de domingo, cada café da manhã de sábado, cada lição de vida, cada memória compartilhada. Eu era a verdadeira família dele, todo o resto era apenas companhia temporária.
Eu me emocionei ali mesmo, na cabine do restaurante, tentei disfarçar, mas meus olhos estavam marejados. Meu pai estendeu a mão por cima da mesa e segurou meu ombro, disse que tinha orgulho de mim, orgulho do homem que eu me tornei, orgulho de eu ter me tornado honesto, forte e capaz. Disse que confiava em mim para administrar corretamente o espólio dele quando chegasse a hora. Perguntei se Brenda sabia de alguma coisa daquilo. Ele disse que não, que isso só causaria drama desnecessário e brigas enquanto ele ainda estivesse vivo. Ele preferia evitar esse conflito e lidar com isso quando realmente importasse. Pediu que eu mantivesse tudo em segredo, que não contasse a ninguém, que não mencionasse nada a Brenda caso conversássemos, apenas guardasse a informação comigo até que fosse necessário. Eu concordei. Era a decisão dele planejar o próprio patrimônio, a própria vida, viver da forma que achasse correta. Fomos ao escritório do advogado na terça-feira seguinte, um homem chamado Robert Shen, especializado em planejamento patrimonial. Escritório agradável, equipe profissional, claramente sabia o que estava fazendo. Passamos 2 horas revisando tudo, garantindo que cada documento estivesse correto, cada assinatura testemunhada, cada formulário devidamente autenticado. Robert explicou a legislação do estado de Washington sobre heranças, testamentos e direitos do cônjuge sobrevivente, confirmou que a abordagem do meu pai era totalmente legal. Um cônjuge não pode simplesmente reivindicar tudo automaticamente só porque é casado, o testamento do falecido tem prioridade, desde que esteja devidamente elaborado e não viole proteções legais específicas. Em Washington, o cônjuge sobrevivente tem direito a uma certa porcentagem dos bens comunitários, mas a casa do meu pai foi comprada antes do casamento, as contas de aposentadoria foram acumuladas antes do casamento, o caminhão foi comprado antes do casamento. Esses bens eram propriedade separada, não comunitária, portanto ele podia deixá-los para quem quisesse. A apólice de seguro de vida era um pouco diferente, já que ele havia pago alguns prêmios durante o casamento, mas como estava deixando $25.000 para Brenda, nenhum tribunal consideraria que ele a deixou desamparada. Era uma provisão razoável para uma esposa de 2 anos. Robert registrou tudo junto ao condado, o testamento original foi guardado no cofre à prova de fogo do meu pai em casa, e eu recebi cópias certificadas de tudo. O plano sucessório estava oficial e legalmente vinculante. Meu pai fez mais um pedido antes de sairmos do escritório do advogado. Pediu a Robert que incluísse uma carta de instruções junto ao testamento, não legalmente vinculante, apenas uma mensagem pessoal explicando suas decisões, caso houvesse perguntas ou contestações após a morte dele. A carta explicava que ele amava Brenda e esperava que o dinheiro que deixou para ela ajudasse a construir uma boa vida, mas que sua responsabilidade principal era com o filho, sua carne e sangue, a pessoa que esteve ao lado dele em tudo. Ele esperava que todos respeitassem seus desejos e lidassem com a transição de forma pacífica. Saímos do escritório do advogado e fomos almoçar. Não falamos mais sobre o testamento, apenas comemos hambúrgueres e falamos de futebol americano. Meu pai parecia mais leve, como se um peso tivesse sido tirado de cima dele. Ele tinha cumprido seu dever, cuidado do futuro, protegido o que mais importava. Essa conversa aconteceu 3 anos antes de ele morrer. Durante esses 3 anos, nada mudou em relação ao relacionamento dele com Brenda. Ela continuava sem trabalhar, continuava sem limpar a casa, continuava tratando a casa dele como um shopping pessoal para redecorar sempre que tinha vontade, e meu pai continuava fazendo horas extras para bancar o estilo de vida dela, enquanto aos poucos se desgastava. Mas eu tinha paz de espírito sabendo que, quando a hora chegasse, tudo seria tratado corretamente, os desejos do meu pai seriam respeitados, o trabalho de toda a vida dele iria para a pessoa que ele realmente queria que tivesse. Eu nunca contei a uma única pessoa sobre o testamento, nem para minha namorada da época, nem para meus amigos mais próximos, para ninguém. Meu pai confiou em mim com esse segredo, e eu o mantive totalmente protegido. O ataque cardíaco aconteceu numa manhã de terça-feira. Meu pai estava na oficina, trabalhando em um caminhão de frota, quando simplesmente caiu. Os colegas ligaram para o 911 imediatamente. Ele já estava morto antes de a ambulância chegar. Um evento coronariano massivo, o médico disse que ele provavelmente não sentiu muita coisa, que foi rápido, um pequeno consolo quando você acaba de perder seu herói. Recebi a ligação no trabalho por volta das 10 da manhã. Era a Brenda, chorando, mal conseguindo falar. Ela me disse que meu pai tinha morrido. Saí do trabalho imediatamente, dirigi até o hospital e passei a hora seguinte em completo choque. Na sala de espera, Brenda estava lá, interpretando o papel de viúva enlutada com perfeição, chorando alto, abraçando as pessoas, fazendo cena. Enquanto isso, eu apenas fiquei sentado, entorpecido, tentando processar que meu pai realmente tinha ido embora. O funeral foi 3 dias depois, grande comparecimento, meu pai conhecia muita gente do trabalho, do bairro, da época de mecânico. Brenda usava preto da cabeça aos pés, com aquele véu dramático, soluçou durante todo o serviço. Todos diziam a ela o quanto estava sendo forte. Enquanto isso, eu fiz o elogio fúnebre e apertei cerca de 200 mãos, sentindo-me completamente vazio por dentro.
Depois do funeral, tirei uma semana de folga do trabalho para cuidar das questões do espólio. Foi aí que as coisas ficaram interessantes. Liguei para Brenda no dia seguinte ao funeral para marcar um horário para revisar os papéis do meu pai e iniciar o processo de inventário. Ela me disse para não me preocupar com isso, que ela cuidaria de tudo e que eu deveria apenas focar no luto. Primeiro sinal de alerta. Expliquei que eu era o executor e que legalmente precisava estar envolvido. Ela ficou em silêncio por um segundo, depois disse que meu pai nunca tinha mencionado nada disso a ela. Eu disse que poderíamos revisar o testamento juntos e resolver tudo. Ela disse que parecia uma boa ideia e que poderíamos nos encontrar na casa na sexta-feira. A sexta-feira chegou. Eu apareci na casa às 2 da tarde, como combinado. Eu tinha minhas cópias do testamento, os documentos do espólio, tudo organizado em uma pasta. Toquei a campainha, sem resposta. Toquei de novo, nada. Liguei para o celular da Brenda, caiu direto na caixa postal. Tentei a porta, trancada. Tentei minha chave, não funcionou. Ela tinha trocado as fechaduras. Fiquei ali parado por um minuto inteiro, apenas olhando para a chave na minha mão, tentando entender o que estava acontecendo. Aquela mulher tinha trocado as fechaduras da casa do meu pai morto menos de uma semana depois do funeral. A casa que, legalmente, era minha de acordo com o testamento dele, a casa onde eu cresci, ela me trancou para fora da minha própria propriedade. Liguei para ela novamente, caiu na caixa postal. Mandei mensagens, nenhuma resposta. Andei ao redor da casa verificando as janelas, tudo completamente trancado. O carro dela estava na garagem, então eu sabia que ela estava em casa, apenas estava me ignorando. Fiquei sentado no meu caminhão na entrada por cerca de 20 minutos, passando pelas minhas opções. Eu poderia chamar a polícia, mas sem conseguir provar a propriedade naquele momento, talvez isso não levasse a lugar nenhum. Poderia envolver um advogado, mas isso levaria tempo e dinheiro. Ou eu poderia resolver isso sozinho. O que a Brenda esqueceu nessa pequena jogada de poder foi que eu não era apenas uma pessoa qualquer. Eu era o executor. Eu tinha autoridade legal sobre aquele espólio e, mais importante ainda, eu tinha cópias de todos os documentos importantes, incluindo a escritura da casa, todas as informações das contas de serviços públicos e acesso às contas financeiras do meu pai, já que eu estava listado como beneficiário e executor. Voltei para casa e passei a noite fazendo um plano. Meu pai me ensinou que, quando alguém desrespeita você, você não fica com raiva, você fica metódico. Você pensa, analisa e resolve da forma correta. Logo cedo no sábado de manhã, fui ao cartório do condado, levei minha cópia da certidão de óbito do meu pai, o testamento, meus documentos de executor e meu documento de identidade. Dei entrada oficial em tudo, consegui cópias certificadas. A atendente foi extremamente prestativa, explicou o processo de inventário e confirmou que, sim, eu era legalmente o executor e, sim, o testamento era válido e estava corretamente registrado. Em seguida, liguei para o advogado do espólio do meu pai, deixei uma mensagem explicando a situação. Ele retornou na segunda-feira de manhã dizendo que o que Brenda tinha feito era potencialmente legal, dependendo de como quiséssemos lidar com isso, e que deveríamos marcar uma reunião para discutir as opções. Marcamos para quarta-feira, mas eu não ia esperar até quarta para agir. Na tarde de segunda-feira, comecei a fazer ligações. A primeira foi para a companhia de energia elétrica. Expliquei que eu era o executor do espólio, enviei toda a documentação por e-mail e solicitei que o serviço da propriedade fosse desligado por falta de autorização de pagamento. Acontece que a Brenda não estava na conta, tudo estava no nome do meu pai, e como executor eu tinha autoridade para fazer alterações. A atendente foi compreensiva, verificou tudo e agendou o desligamento para amanhã de quarta-feira. A segunda ligação foi para a companhia de água, mesmo processo, documentação enviada, situação explicada, solicitação de desligamento. Eles foram ainda mais prestativos do que a companhia de energia e disseram que poderiam enviar alguém já na tarde de terça-feira. A terceira ligação foi para a companhia de gás. Nesse ponto, eu já tinha o processo decorado. Documentação enviada, autoridade de executor verificada, desligamento agendado para amanhã de terça-feira. Quero deixar isso bem claro, eu não estava fazendo isso por mesquinharia. Eu estava fazendo isso porque Brenda tinha me trancado para fora da minha própria propriedade e se recusava a se comunicar. Ela quis jogar jogos, tudo bem, mas esqueceu que eu segurava todas as cartas. A terça-feira chegou e passou. O gás foi desligado na manhã de terça, a água foi desligada à tarde. Esperei meu telefone tocar, nada, nem uma única ligação ou mensagem da Brenda. Ou ela era a pessoa mais teimosa do planeta, ou realmente achava que poderia me vencer pelo cansaço de alguma forma. Na manhã de quarta-feira, a energia elétrica foi desligada. Finalmente, por volta das 2 da tarde, meu telefone tocou, Brenda. Deixei cair na caixa postal. Ela ligou novamente imediatamente, caixa postal de novo. Então começou a mandar mensagens. A energia acabou. Por que a água não está funcionando?
Você fez isso, me liga agora, essa é a casa do seu pai, você não tem direito. Eu não respondi. Apenas tirei capturas de tela de cada mensagem e enviei para o advogado do espólio. Ele me ligou cerca de uma hora depois, rindo, disse que Brenda também tinha ligado para ele ameaçando ação judicial contra mim. Ele disse a ela que, naquele momento, ela estava ocupando uma propriedade sobre a qual não tinha nenhum direito legal, que eu era o proprietário legal conforme o testamento e que, se ela não desocupasse imediatamente, entraríamos com acusação de invasão de propriedade. Pelo visto, Brenda perdeu completamente o controle, começou a gritar dizendo que meu pai nunca faria isso com ela, que ela era esposa dele, que tinha direitos. O advogado, muito calmamente, explicou que a lei do estado de Washington era clara nesse assunto, que o testamento se sobrepunha ao casamento no que dizia respeito à distribuição de bens e que ela tinha aproximadamente zero base legal. Ele deu a ela até sexta-feira ao meio-dia para desocupar a propriedade pacificamente ou envolveríamos as autoridades. Na quinta-feira, meu telefone explodiu. 15 ligações da Brenda, dezenas de mensagens. Ela tentou todos os ângulos, chorando e pedindo desculpas, dizendo que estava assustada e confusa, dizendo que eu estava sendo cruel, dizendo que meu pai não iria querer isso, dizendo que poderíamos resolver de alguma forma, dizendo que me levaria ao tribunal, dizendo que o advogado dela afirmou que eu estava quebrando a lei. Alternando entre vítima e agressora, como se não conseguisse decidir qual papel funcionava melhor. Eu respondi exatamente uma mensagem. Enviei uma foto do testamento, destaquei a parte em que eu herdava tudo e a parte em que ela tinha 6 meses para sair, e escrevi que ela tinha tido 6 dias, que ela trocou as fechaduras, se recusou a se comunicar e que estava invadindo a minha propriedade, e que tinha até sexta-feira ao meio-dia. Ela tentou ligar novamente, eu bloqueei o número dela. Na sexta-feira de manhã, me encontrei com o advogado do espólio às 9 da manhã. Revisamos tudo. Ele confirmou que eu tinha feito tudo corretamente, que os desligamentos dos serviços eram legais, já que eu era o executor e proprietário, e que a troca das fechaduras feita pela Brenda era, na verdade, ilegal, já que ela alterou uma propriedade que não lhe pertencia sem permissão. Tínhamos base para acusação de invasão se ela não saísse voluntariamente. Às 11 da manhã, dirigi até a casa, levei o advogado comigo e também 2 policiais. Eu havia ligado para a linha de não emergência na noite de quinta-feira, expliquei a situação e enviei toda a documentação antecipadamente. A atendente disse que enviariam policiais para manter a ordem durante a desocupação. Chegamos todos à casa às 11 da manhã. O carro da Brenda estava na garagem. Os policiais bateram na porta, sem resposta. Bateram novamente e se identificaram como polícia. A porta se abriu. Brenda estava péssima, cabelo bagunçado, sem maquiagem, usando as mesmas roupas em que eu a tinha visto no funeral. A casa atrás dela estava escura, sem luz, sem energia, 3 dias sem nenhum serviço público funcionando. Ela me olhou com puro ódio. Os policiais foram profissionais, explicaram que ela precisava desocupar a propriedade imediatamente, que aquilo era uma questão civil, mas que naquele momento ela estava invadindo a propriedade e que, se não saísse pacificamente, teria de ser presa. Eles mostraram toda a minha documentação, o testamento, os papéis de executor, a escritura da casa, tudo. Brenda tentou argumentar, disse que eu estava mentindo, disse que o testamento era falso, disse que meu pai tinha prometido a casa para ela. Os policiais não se interessaram nem um pouco. Eles já tinham verificado tudo com o condado. Deram a ela uma escolha, sair naquele momento com o que conseguisse carregar ou sair algemada e pegar os pertences depois. Ela começou a chorar, lágrimas de verdade dessa vez, não aquele choro performático do funeral. Ela me olhou como se eu devesse sentir pena, como se eu fosse o vilão da história. Eu apenas encarei de volta, completamente vazio. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça, quando alguém mostra quem realmente é, acredite na primeira vez. O advogado deu um passo à frente e entregou a ela um envelope. Dentro havia um cheque administrativo no valor de $25.000, o valor que meu pai tinha deixado para ela no testamento. Ele explicou que aquilo cumpria a obrigação do espólio com ela, que ela tinha 30 dias para retirar seus pertences pessoais mediante aviso prévio adequado e que quaisquer itens deixados após 30 dias seriam considerados abandonados. Brenda pegou o envelope, olhou para o cheque e algo dentro dela simplesmente quebrou. Ela parou de chorar, parou de discutir, apenas pareceu murchar. Pegou a bolsa e o carregador do celular e saiu pela porta sem dizer uma palavra, entrou no carro e foi embora. Os policiais perguntaram se eu queria que eles me ajudassem a trocar as fechaduras. Eu disse que já tinha chamado um chaveiro, que estava a caminho. Eles fizeram o relatório final, me deram um número de ocorrência para meus registros e foram embora. Tudo durou talvez 40 minutos. O chaveiro chegou 20 minutos depois, trocou todas as fechaduras da casa, porta da frente, porta dos fundos, entrada lateral da garagem, e me entregou 5 chaves novas. Caminhei pela casa depois que ele saiu, apenas absorvendo tudo. O lugar estava um caos.
Brenda claramente tinha vivido ali como um guaxinim nos últimos 3 dias, pratos sujos por toda parte, lixo transbordando, a geladeira começando a feder, já que a energia tinha ficado desligada por 2 dias. Mas por baixo de tudo isso, eu ainda conseguia ver a casa do meu pai, o lugar onde cresci, o lugar que ele tinha trabalhado tanto para pagar e manter. Passei o fim de semana inteiro limpando. Liguei para as concessionárias, coloquei tudo de volta no meu nome, joguei fora toda a comida da geladeira, limpei todas as superfícies, abri todas as janelas para arejar o ambiente, passei pelos pertences do meu pai, as roupas, as ferramentas, os itens pessoais. Chorei mais naquele fim de semana do que tinha chorado desde o funeral. Encontrei o cofre à prova de fogo do meu pai no armário do quarto. Dentro estavam o testamento original, o passaporte dele, a escritura da casa e uma carta endereçada a mim. A carta era datada de 2 semanas antes de ele morrer. Dizia que, se eu estivesse lendo aquilo, significava que ele tinha partido e que eu estava cuidando do espólio dele. Ele escreveu que tinha orgulho de mim, que confiava em mim para fazer a coisa certa e que esperava que eu mantivesse a casa e lembrasse de todos os bons momentos que tivemos ali. Ele também escreveu sobre a Brenda, disse que sabia que o casamento não era perfeito, que não era cego aos defeitos dela, mas que tinha escolhido companhia em vez de solidão e que não se arrependia disso. Esperava que ela fosse amparada com o dinheiro que ele deixou, mas sabia que ela não era responsável o suficiente para administrar uma propriedade ou bens significativos, e foi por isso que tudo foi para mim, porque ele confiava em mim, porque eu era o filho dele. Sentei no chão do quarto dele lendo aquela carta provavelmente umas 10 vezes, depois a coloquei de volta no cofre para guardar. Nas semanas seguintes, cuidei de todo o processo de inventário. Levou cerca de 2 meses no total para finalizar tudo. A casa foi oficialmente transferida para mim, as contas de aposentadoria do meu pai foram distribuídas, o seguro de vida foi pago. Tudo aconteceu exatamente conforme o testamento. Brenda tentou entrar em contato comigo mais algumas vezes nas semanas seguintes, deixou mensagens de voz dizendo que precisava de mais tempo para pegar as coisas, mandou mensagens perguntando se poderíamos conversar, até tentou aparecer uma vez no meu trabalho, mas a segurança não deixou ela passar da recepção. Deixei que o advogado cuidasse de toda a comunicação. Marcamos 3 horários diferentes para ela retirar os pertences. Ela apareceu em apenas um deles, acompanhada da irmã, pegou algumas roupas e itens pessoais, ficou talvez 30 minutos na casa e foi embora. Nos outros 2 horários, simplesmente não apareceu. Tudo que ela deixou para trás, móveis que tinha comprado, decorações, utensílios de cozinha, roupas no armário, eu acabei doando depois que o prazo de 30 dias terminou. Liguei para uma instituição de caridade local, eles enviaram um caminhão, levaram tudo, e eu guardei os recibos para dedução de imposto. Fiquei sabendo pela fofoca do bairro que ela foi morar com a irmã, em uma cidade a 2 cidades de distância, e que aparentemente contou a todos que eu tinha roubado a casa dela e a deixado sem teto. Algumas pessoas acreditaram, mas a maioria que realmente conhecia meu pai não acreditou nem por um segundo. Decidi ficar com a casa do meu pai. Levei cerca de 3 meses para me mudar completamente e torná-la minha. Desfiz todas as mudanças da Brenda, repintei as paredes de volta às cores do meu pai, coloquei a poltrona favorita dele de volta na sala, pendurei fotos antigas da família, transformei novamente no lar que eu lembrava. Ainda moro aqui agora, 6 meses depois. Todas as manhãs tomo café na cozinha onde meu pai me ensinou a mexer ovos, todas as noites me sento na varanda dos fundos onde costumávamos assistir aos jogos de futebol americano. A casa está quitada, então minhas únicas despesas são serviços públicos e imposto predial. Consigo economizar muito dinheiro agora. Algumas pessoas podem achar que o que fiz com a Brenda foi duro, que cortar os serviços foi extremo, que eu deveria ter sido mais compreensivo, mas ela mostrou quem realmente era no segundo em que meu pai morreu, trocou as fechaduras e tentou roubar algo que não era dela. Meu pai me ensinou a me defender, a cuidar dos meus assuntos da forma correta, e foi exatamente isso que fiz. Segui a lei, executei o testamento dele, protegi o que ele trabalhou a vida inteira para construir. Se Brenda tivesse lidado com isso de forma diferente, talvez eu tivesse dado mais tempo a ela, mas ela fez a escolha dela. Escolheu ser gananciosa, escolheu desonrar a memória do meu pai, então respondi da única forma que fazia sentido, rápida, legal e definitiva. A última vez que vi Brenda foi há cerca de 2 meses, no supermercado. Ela me viu, ficou branca e literalmente abandonou o carrinho, simplesmente saiu da loja. Eu terminei minhas compras, fui para casa e comecei a planejar meus próximos passos. Na primeira semana após a desocupação, contratei uma equipe profissional de limpeza, o lugar estava nojento, eles fizeram uma limpeza pesada em tudo, me custou $600, mas valeu a pena. Na segunda semana, comecei a trazer minhas coisas, levando móveis peça por peça, montando cada cômodo do jeito que eu queria. Na terceira semana, passei por todos os pertences do meu pai, guardei o que importava, as botas de trabalho, as camisas favoritas, as ferramentas, os álbuns de fotos, e doei o resto.
Encontrei o cofre no armário do quarto. Dentro estavam o testamento original, a escritura da casa e aquela carta. Também encontrei cerca de US$ 3.000 em dinheiro, o fundo de emergência do meu pai, usei para cobrir as despesas da mudança. Na sexta semana, a casa já era completamente minha, tudo transferido, todas as contas encerradas, toda a papelada arquivada. O inventário foi concluído mais rápido do que o esperado. O advogado disse que foi um dos espólios mais limpos que ele tinha administrado em anos. Fiquei com o caminhão do meu pai, com 140 mil milhas, funcionando perfeitamente. Vendi meu sedã antigo e passei a usá-lo no dia a dia. O dinheiro da aposentadoria, cerca de US$ 340.000 depois dos impostos, transferi para minhas próprias contas e não toquei. O dinheiro do seguro de vida, US$ 175.000, usei para quitar meus empréstimos estudantis, montar um fundo de emergência e investir o restante. 2 meses depois de me mudar, recebi uma carta do advogado da Brenda ameaçando contestar o testamento, alegando que meu pai tinha prometido a casa verbalmente e que ela tinha direito a mais. Encaminhei tudo para meu advogado de heranças, que respondeu basicamente dizendo venha tentar. Nunca mais ouvi falar do advogado dela. 3 meses depois, encontrei uma amiga da Brenda na loja de materiais de construção, uma mulher chamada Patrícia, que queria saber meu lado da história. Disse que Brenda vinha contando a todos que eu tinha falsificado o testamento. Eu contei a verdade. Meu pai fez o testamento 3 anos antes de morrer, com um advogado profissional, tudo legal e documentado. Se Brenda dizia o contrário, isso era problema dela. 4 meses depois, comecei a fazer melhorias de verdade. Consertei a torneira vazando que meu pai nunca tinha tido tempo de arrumar, troquei o aquecedor de água antigo, modernizei o painel elétrico da garagem. Também comecei a organizar churrascos como meu pai costumava fazer, chamei os vizinhos, eles comeram hambúrgueres e contaram histórias sobre ele. Foi bom manter a memória dele viva assim. 5 meses depois, a senhora Patterson disse que tinha visto Brenda passar de carro pela casa 2 vezes naquela semana. Instalei um sistema de câmeras de segurança, só por precaução. 6 meses após a morte do meu pai, a casa estava exatamente como eu queria, minhas coisas misturadas com as dele, melhorias novas misturadas com memórias antigas. Ainda vou ao Sun's Place todos os sábados de manhã, mesma cabine, omelete western, leio o jornal. Às vezes imagino meu pai sentado à minha frente. A casa vale cerca de US$ 420.000. Sem hipoteca, somado a tudo que meu pai me deixou, chega perto de 1 milhão em patrimônio total, nada mal para um mecânico diesel que nunca ganhou mais de US$ 70.000 por ano. Eu poderia vender tudo amanhã e ficar com o dinheiro, mas não vou. Essa casa representa tudo pelo que meu pai trabalhou. Vou mantê-la e cuidar dela do jeito que ele fazia. A última coisa que eu vi foi que Brenda está trabalhando no varejo por salário mínimo, morando com a irmã, e que aqueles 25 mil provavelmente já acabaram. Enquanto isso, eu vivo sem hipoteca em uma casa quitada, construindo patrimônio e honrando a memória do meu pai todos os dias. Meu pai me ensinou que você não fica com raiva, você fica metódico, você protege o que é seu. Foi exatamente isso que eu fiz.